Audio Jungle. O que o seu concorrente não quer que você saiba sobre movimento retilíneo uniformemente variado? Vem cá, me responda uma pergunta. Você é daqueles que acha que a diferença entre o MRU e o MRUV está no fato de que no MRU a velocidade é constante e a aceleração é zero, e no MRUV a velocidade é variável e a aceleração diferente de zero? Se você ainda traz essa mentalidade, eu queria dizer que esse vídeo é para você. Eu sou Marcelo Ipiaú, o seu professor de física para o Enem. Bem, gente, eu gostaria inicialmente de destacar que essa distinção feita entre o MRU e o MRUV, ela não está errada, mas ela corresponde a uma visão muito simplista da diferença entre o MRU e o MRUV. O Enem vai querer muito mais de você. E para que você passe, precisamos elevar o nível da nossa aula um pouco mais. Observem bem, qual seria então a definição de movimento retilíneo uniformemente variado? O movimento retilíneo uniforme é aquele em que o vetor velocidade permanece constante e a aceleração é igual a zero. Mas por que será que eu destaquei algumas palavras? Vamos prestar atenção a elas? Observe o seguinte, eu não disse que no movimento retilíneo uniforme o módulo da velocidade ficava constante, mas sim que o vetor velocidade permanece constante. E nunca se esqueça, quando a gente fala em grandezas vetoriais, eu estou falando de grandezas dotadas de módulo, direção e sentido. Sendo assim, dizer que o vetor velocidade permanece constante significa dizer que não haverá mudança nem no módulo, nem na direção e nem no sentido, caso o movimento seja retilíneo uniforme. Mas para que isso aconteça, para que o vetor velocidade permaneça constante, será necessário que a aceleração seja igual a zero. Afinal de contas, a aceleração é a grandeza física que produz variação de velocidade. Vamos então adotar a seguinte premissa. Considere um móvel com velocidade inicial igual a 2 e aceleração igual a zero. Se a sua aceleração é nula, não ocorrerá variação no vetor velocidade. Eu estou representando aqui não 4 móveis distintos, mas sim o mesmo móvel em diferentes instantes, em diferentes posições. Mas primeira coisa que eu gostaria de diferenciar para vocês é instante e intervalo de tempo. Por exemplo, eu vou considerar aqui 4 instantes. O instante t igual a 0, o instante t igual a 1 segundo, 2 segundos e 3 segundos. Vamos então. Se estamos falando de um movimento retilíneo e uniforme, isso significa dizer que não há aceleração. Logo, se ele inicia o seu movimento com velocidade 2 metros por segundo, como eu considerei aqui no exemplo, eu posso dizer que no instante t igual a 0, a velocidade era 2 metros por segundo e posso dizer ainda mais. Eu posso dizer que essa velocidade se mantém o tempo todo. Então, no instante t igual a 1, a velocidade também vai ser 2 metros por segundo e esse valor se mantém ao longo de todo o intervalo de tempo. Mas vamos agora analisar qual seria a posição ocupada por esse móvel em cada um desses instantes. Observe. Bem, pessoal, a primeira consideração que eu gostaria de fazer para vocês é a de que o nosso móvel parte da origem. E se ele parte da origem, eu posso afirmar que sua posição inicial corresponde a zero. Como estamos diante de um movimento retilíneo uniforme, podemos dizer que a velocidade permanece constante e igual a 2 metros por segundo. Então, a cada segundo, ele vai andar 2 metros. Se daqui para cá se passou 1 segundo, ele sai do zero e ocupa a posição 2, e depois a posição 4 e em seguida a posição 6. Afinal de contas, a velocidade promove uma mudança de posição, que nesse caso acontece de 2 em 2 metros a cada segundo. Ou seja, no instante t igual a 0, a posição era 0, depois de 1 segundo,
a posição era igual a 2, após mais um segundo, a posição era 4 metros e em seguida 6 metros. Mas eu preciso que você esteja atento a uma coisa. Instante não é a mesma coisa que intervalo de tempo. O intervalo de tempo é a subtração entre dois instantes. Por exemplo, aqui eu tenho instante inicial 0, instante final 1. Daqui para cá, eu posso dizer que houve um intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo corresponde a mais um segundo. Se eu considerar agora instante inicial 1, instante final 2, intervalo de tempo é o instante final menos o instante inicial. Então, daqui para cá, houve um intervalo de tempo de mais um segundo e na próxima vez, mais um intervalo de tempo de mais um segundo. Ou seja, essas fotografias foram tiradas considerando intervalos de tempo sempre iguais entre si. E, além disso, iguais a um segundo. Mas vamos observar agora como se comporta a variação do espaço? Note que quem vai de 0 até 2 sofre uma variação de espaço. Aqui nós temos outra variação do espaço e mais uma. Perceba, de 0 até 2 eu tive um ΔS de mais 2 metros. E na sequência, mais 2 metros e mais 2 metros, ainda mais uma vez. Qual é a conclusão que podemos tirar então agora? Quando o movimento é retilíneo e uniforme, eu posso afirmar que o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos também iguais. Mas qual é a pergunta que não quer calar? Será que essa linha de raciocínio também se aplica ao movimento retilíneo uniformemente variado? É justamente essa informação que o seu concorrente não quer que você saiba. Mas isso nós vamos discutir agora no nosso segundo bloco. E é isso aí, galera. Chegou a hora de você saber a grande informação, aquela que separa os adultos das crianças, quem sabe física, de quem canta musiquinha para decorar a fórmula. Ok, mas vamos agora à definição. O que seria um movimento retilíneo uniformemente variado? Um movimento, para ser considerado variado, ele tem que ter velocidade variável. E para isso é necessário a atuação de uma grandeza que nós chamamos de aceleração. Ela tem que ser constante e diferente de zero, ou seja, ela precisa estar presente para fazer a velocidade variar. Mas vamos então a um primeiro exemplo. Se eu abandono esse piloto do alto, no momento em que eu solto, você acha que esse movimento de queda é um exemplo de movimento uniforme ou movimento uniformemente variado? Se você respondeu movimento uniformemente variado, você acertou. Mas vamos então agora à nossa segunda pergunta. Se eu abandonar esse piloto mais uma vez, durante a descida, a aceleração vai ser constante ou variável? Variável? Não. Preste atenção, gente. Durante a queda do piloto, quem varia é a velocidade. A aceleração se mantém constante. Durante a queda, a aceleração que atua no corpo é a própria gravidade. E a gravidade vai se manter aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado o tempo inteiro. Nunca se esqueça, no Move, quem varia é a velocidade. A aceleração vai ser o tempo inteiro constante. Mas vamos então dar sequência aqui, considerando a seguinte situação. Eu tenho aqui um desenho onde eu coloquei 4 corpos, mas na verdade eu gostaria de enfatizar para você que não são 4 corpos diferentes, mas sim o mesmo corpo em diferentes posições à medida que o tempo está passando. Queria que você considerasse que esse corpo parte da origem, com velocidade inicial igual a 0 e aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E a gente chega no momento muito importante de nossa aula. Perceba, quando eu te digo que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado, você consegue perceber que 2 metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa que 2 metros por segundo a cada segundo? Exatamente isso. Dizer que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado significa dizer que caso ela esteja a favor da velocidade,
ela vai provocar na velocidade um aumento de 2 metros por segundo a cada segundo. Desse modo, sendo assim, dizer que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado é o mesmo que dizer que a cada segundo ela produz uma variação de velocidade de 2 metros por segundo. Por exemplo, observem aqui essa imagem. Nesse exemplo, nós temos um corpo que parte do repouso. Se ele parte do repouso, sua velocidade inicial ela é igual a zero. Perceba que eu não representei o vetor velocidade no ponto de partida. Queria ainda que você considerasse que a posição inicial também vale zero, ou seja, iremos adotar que o nosso corpo está partindo da origem dos espaços. Se sobre esse móvel atua uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, isso significa dizer que a cada segundo que passa, a sua velocidade aumenta 2 metros por segundo. Ou seja, no instante t igual a zero, a sua velocidade era igual a zero e a sua posição também era igual a zero. Afinal de contas, o nosso corpo partiu da origem. Mas vamos determinar aqui logo todas as velocidades? Raciocine comigo. Daqui para cá se passou 1 segundo. Como a cada segundo a velocidade aumenta 2 metros por segundo, primeiro a velocidade vai ser igual a 2 metros por segundo e após mais 1 segundo a velocidade vai ser 4 metros por segundo e após mais 1 segundo a velocidade vai ser 6, ou seja, como já havíamos dito, a cada segundo que passa a velocidade aumenta 2 metros por segundo. Aqui eu já coloquei todas as velocidades acompanhadas de unidades. Para facilitar a nossa linha de raciocínio, eu vou colocar aqui na parte de cima apenas o módulo da velocidade, dispensando as unidades, uma vez que você já sabe que elas estão expressas em metros por segundo. Agora observe, uma vez em posse dessas velocidades, será que vocês seriam capazes de dizer para mim as posições? Meus amigos, eu peço a vocês toda a atenção do mundo, porque eu vou te dar agora uma informação que vai atuar na tua vida como um divisor de águas. Você tem consciência de quantos alunos que perdem no vestibular por causa de uma questão? E normalmente essa questão pela qual o aluno perde não é uma questão simples, mas sim uma questão de alto desempenho. É agora que vem a grande informação. A informação que o seu concorrente não quer que você saiba. Venha comigo. Todos nós já conhecemos essa pirâmide que nos permite calcular velocidade, tempo ou deslocamento. Basta você tampar aquilo que você quer. Se você quer encontrar o deslocamento, eu posso fazer velocidade média vezes o tempo. Por isso que eu coloquei aqui deslocamento igual a velocidade média vezes o tempo. Como nós temos 3 deslocamentos para calcular, eu coloquei aqui 3 deslocamentos e resolvi chamar então de ΔSA, ΔSB e ΔSC. Formalizando, teríamos então ΔSA, ΔSB e ΔSC, mas uma coisa de cada vez. Venha comigo. Durante o primeiro segundo, a velocidade aumentou de 0 até 2 metros por segundo. Já que o intervalo de tempo daqui para cá foi de 1 segundo, será que você poderia dizer para mim qual foi o deslocamento da partícula? Quero te ouvir. O deslocamento foi de 2 metros? É claro que não. Essa é a informação que o teu concorrente não quer que você saiba. Preste bastante atenção, porque existe uma falha de raciocínio nesse ponto e o Enem já cobrou diversas vezes. Mas eu vou te mostrar primeiro como você pensou e depois qual a maneira correta. Venha comigo. Você imaginou que se daqui para cá se passou o intervalo de tempo 1 segundo, você calculou o deslocamento de A, considerando que o intervalo de tempo vale 1, e no lugar da velocidade média você considerou
2 metros por segundo. E foi justamente por isso que você errou. Por favor, não se esqueça, velocidade média é uma coisa, velocidade instantânea é outra. Trata-se de uma informação tão importante que eu faço questão de escrever aqui no quadro para vocês. Mas o pior é que eu não tenho nem espaço, não tem problema não. A gente percebe o seguinte, uma coisa é a velocidade média, outra coisa é a velocidade instantânea. E as representações, elas são diferentes. Toda vez que eu representar Vm, eu estou fazendo referência à velocidade média. E se eu representar simplesmente a letra V, eu estou fazendo referência à velocidade instantânea. Mas vamos então aprender qual a diferença entre cada uma delas. Para calcular o deslocamento, você precisa da velocidade média, enquanto que 2 não é o valor da velocidade média, mas sim a velocidade instantânea. Você percebe que aqui está escrito V0, V1, V2 e V3? Observem bem, é muito comum que os alunos chamem isso daqui de VO. Isso aqui nunca foi VO. O correto é falar V0, porque é a velocidade V no instante t igual a 0. Sendo assim, quem seria V1? Seria a velocidade do corpo no instante t igual a 1 segundo. Como eu estou dizendo a velocidade em um determinado instante, essa velocidade 2, ela é uma velocidade instantânea. E, portanto, você não pode colocar a velocidade instantânea no lugar da velocidade média. Mas aí você me pergunta então, mas professor, quanto vale a velocidade média e qual seria o erro dessa linha de raciocínio? Vou te mostrar primeiro o erro. Observe, quando você calcula o deslocamento daqui para cá por essa linha de raciocínio, você está considerando que ao longo de 1 segundo, a velocidade foi o tempo inteiro igual a 2. E isso só acontece no movimento uniforme. No movimento uniformemente variado, a velocidade só atinge o valor 2 metros por segundo após 1 segundo. Você consegue perceber que daqui para cá a velocidade foi aumentando aos poucos? 0, 0,5, 1, 1,5, até que nesse ponto ela chegou com o valor 2. Mas ao longo desse trecho daqui, a velocidade não foi 2 metros por segundo em momento nenhum. Então por que você vai considerar que a velocidade média é 2? 2 seria a velocidade ao final de 1 segundo. Mas aí você me pergunta, prof, se esse 2 daqui está errado, se 2 não é a velocidade média, mas sim a velocidade instantânea, como é que eu faço para calcular a velocidade média? Muito simples. Observe o nome, velocidade média. Ela é a média aritmética entre a velocidade de partida e a velocidade de chegada. No ponto de partida, a velocidade era 0. E no ponto de chegada, a velocidade era 2. A média aritmética entre 0 e 2 é 1. Isso quer dizer que o deslocamento ΔSA, ele corresponde a 1 metro. Note então que essa posição daqui seria então igual a 1 metro e não igual a 2 metros, como você tinha pensado. Caso você esteja um pouquinho confuso, você pode retomar o vídeo, ou se não, teremos ainda mais 2 hipóteses para confirmar essa linha de raciocínio. Observe. Da posição S1 até a posição S2, quanto tempo se passou? O tempo que se passou daqui para cá foi de 1 segundo, ou seja, o mesmo tempo da primeira parte. O deslocamento ΔSA, a gente já calculou, o deslocamento ΔSA vale 1 metro.
Queremos agora saber quanto vale o deslocamento ΔSB, ou seja, aquele que a partícula realizou de t igual a 1 até t igual a 2. Como é que a gente pensa? De t igual a 1 até t igual a 2 se passou 1 segundo. Isso aqui é instante. Eu estou precisando do intervalo de tempo. O intervalo de tempo que existe de 1 a 2 é o tempo final menos o tempo inicial. E isso corresponde a 1 segundo. Para eu descobrir o deslocamento de B, eu preciso da velocidade média e não da velocidade instantânea. Perceba, 2 é a velocidade instantânea. 4 é a velocidade instantânea, mas eu não quero nem a velocidade de partida nem a de chegada. Para eu achar o deslocamento de B, eu preciso da velocidade média. Sendo assim, eu te pergunto, qual é a média aritmética entre 2 e 4? É só fazer 2 com mais 4, 6, dividido por 2, 3. Isso quer dizer que a partícula percorre, então, um ΔSB que corresponde a 3 metros. Note, o deslocamento do segundo segundo foi diferente do deslocamento sofrido no primeiro segundo. Mais um exemplo para que a gente possa ficar fera. Antes, só mais uma coisa. Se o deslocamento vale 3, eu posso colocar o número 3 aqui na posição? Não. Deslocamento é uma coisa, posição é outra. Se eu já estava na posição 1, me desloquei 3 metros, eu atingi a posição de número 4. Então, posição 1, andei 3, 1 com mais 3, 4. Para eu descobrir qual vai ser o valor de S3, eu preciso descobrir o deslocamento C. Para isso, basta pensar. Se eu quero o deslocamento C, eu preciso da velocidade média e do intervalo de tempo. O intervalo de tempo daqui para cá também foi de 1 segundo. Então, no ΔT, eu coloco 1. Preciso agora encontrar a velocidade média desse terceiro bloco. A velocidade média do terceiro bloco não é nem 4 e nem 6, porque 4 é a velocidade instantânea e 6 é a velocidade instantânea, e você precisa da velocidade média. Como é que nós obtemos a velocidade média? Pela média aritmética das duas velocidades. 6 com mais 4, 10, dividido por 2, 5. 5 vezes 1 vai dar 5 metros. E se o deslocamento C corresponde a 5 metros, você pode colocar o número 5 aqui? Claro que não, porque deslocamento é uma coisa e posição é outra. Eu já estava na posição 4, me desloquei 5 metros, parei na posição 9 metros. E aí eu te pergunto, com base nesses deslocamentos, nós já podemos preencher a terceira coluna. A posição S1 sabemos que vale 1 metro. A posição S2 sabemos que vale 4 metros. E a posição S3 sabemos que vale 9 metros. E agora o grande fechamento, a informação que vale ouro. Observem bem. Enquanto os alunos estão no nível mais baixo, diferenciam o MU do MUV, falando sobre o comportamento da velocidade e da aceleração, o Enem traz como questões de alto desempenho aquelas que diferenciam os adultos das crianças através da diferença de comportamento entre os deslocamentos. No bloco anterior, nós aprendemos que no movimento uniforme para intervalos de tempos iguais, o corpo percorria distâncias iguais, mas no movimento uniformemente variado, não. Para intervalos de tempos iguais, o corpo percorre distâncias diferentes. E essas distâncias, além de diferentes, elas são cada vez maiores. E a grandiosidade dessa informação não para por aqui. Os deslocamentos, além de serem diferentes, eles obedecem uma sequência, eles correspondem a múltiplos inteiros ímpares do primeiro deslocamento. Observe, o primeiro deslocamento vale 1. O segundo deslocamento é o triplo de 1, 3 é ímpar. O terceiro deslocamento é o quíntuplo de 1, 5 é ímpar. Será que você poderia me dizer qual seria o próximo deslocamento, considerando mais uma vez o intervalo de tempo de 1 segundo? Se o primeiro deslocamento é 1, o segundo o triplo de 1, o terceiro 5 vezes 1, o próximo só pode ser 7 vezes 1. Teríamos então 1,
3, 5, 7, 9. Os valores são sempre múltiplos inteiros ímpares do primeiro valor. E essa informação raríssimos alunos sabem. Vamos então agora diferenciar o MRU do MRUV através de um alto desempenho. Enquanto que no movimento retilíneo uniforme para intervalos de tempos iguais o corpo percorre distâncias iguais, caso você esteja diante de um movimento retilíneo uniformemente variado, eu posso afirmar que para intervalos de tempos iguais o corpo percorre distâncias diferentes. Mas não apenas isso. Esses deslocamentos são múltiplos inteiros ímpares do primeiro deslocamento, ou seja, do deslocamento realizado no primeiro segundo. Vamos então agora fazer uma aplicação para que você perceba que quem detém essa informação resolve questões com alto grau de complexidade de uma maneira muito mais fácil. E é isso aí, galera. Vamos então agora colocar em prática o que nós aprendemos na nossa aula. Imagine aqui a seguinte situação. Uma determinada torneira encontra-se defeituosa, de tal maneira que ela pinga periodicamente. O que é que isso significa? Dizer que a torneira pinga periodicamente significa dizer que as gotas se desprendem da torneira sempre em intervalos de tempos iguais. A questão pede que você considere que as gotas se desprendem sempre em intervalos de tempos de 1 segundo, ou seja, a cada segundo uma nova gota se desprende da torneira. O comando da questão pede a você justamente a seguinte pergunta: calcule a distância entre a segunda e a terceira gota, sabendo que no momento em que a quinta gota se solta, a primeira gota está tocando o solo. Qual é o grande pecado que a maioria dos alunos comete? Na hora de analisar a questão, boa parte dos alunos desenham as gotas separadas por distâncias iguais. E aí você me pergunta, mas professor, as distâncias não são iguais? É claro que não. As distâncias não são iguais porque enquanto as gotas estão caindo, elas sofrem influência da ação da gravidade. A gravidade a gente sabe que vale 10 metros por segundo a cada segundo, ou caso você prefira, 10 metros por segundo ao quadrado. E o que é que isso significa? Isso significa que a cada segundo de queda, a velocidade das gotas aumenta 10 metros por segundo. Ou seja, o movimento de queda da gota não é um movimento uniforme. Se o movimento fosse uniforme, eu poderia dizer então que para intervalos de tempos iguais, a gota percorreria distâncias iguais, mas isso só se aplica ao movimento uniforme. Como existe a aceleração da gravidade agindo sobre a gota, nós estamos diante de uma questão de movimento retilíneo uniformemente variado. E se esse movimento é variado para intervalos de tempos iguais, eu preciso percorrer distâncias diferentes. Então, nesse momento da nossa aula, a gente supera o primeiro grande obstáculo. A maioria dos estudantes considera que se os tempos são iguais, as gotas têm que estar separadas por distâncias iguais. Mas isso não acontece na prática. O que é que acontece? Para intervalos de tempos iguais, nós já sabemos que o corpo percorre distâncias diferentes e não apenas isso. As distâncias percorridas, os deslocamentos são múltiplos inteiros, ímpares entre si. Tem muita gente que resolve essa questão pela combinação da função horária da velocidade com a chamada equação de Torricelli, mas tem um jeito muito mais fácil de você pensar. Primeiro, você concorda que nós estamos em busca da distância existente entre a segunda e a terceira gota? Mas eu vou pensar então da seguinte maneira: para eu descobrir a distância entre a segunda e a terceira gota, eu vou precisar saber quanto vale a velocidade média da gota, e eu não sei. Para eu encontrar a velocidade média, eu preciso da final e da inicial. Como é que nós iremos raciocinar? Vocês concordam comigo que nesse ponto em que a gota está se desprendendo, a velocidade inicial dela vale zero? Devido à ação da gravidade, após 1 segundo,
ela vai ter uma velocidade de quanto? Após 1 segundo, ela vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo. Após mais 1 segundo, a velocidade vai ser 20 metros por segundo. Afinal de contas, a cada segundo ela aumenta 10 metros por segundo. Então aqui a velocidade seria 20. Nesse ponto, a velocidade seria 30 metros por segundo. E nesse ponto daqui, a velocidade seria 40 metros por segundo. Perceba então o seguinte, eu preciso agora descobrir quanto vale cada um desses deslocamentos. Como eu não sei quanto vale o primeiro, eu vou chamar esse primeiro deslocamento de x. E vou pensar da seguinte maneira, observem bem. Eu não preciso calcular todos esses deslocamentos porque nós sabemos que existe uma proporcionalidade entre eles. Se o primeiro vale x, o segundo vale 3x, o próximo 5x e na sequência 7x. Afinal de contas, eu já te mostrei que os deslocamentos sucessivos são múltiplos inteiros ímpares. Isso quer dizer que se eu calcular o deslocamento do primeiro deles, eu posso então descobrir qualquer outro deslocamento, já que esses valores são valores múltiplos. Vamos então proceder da seguinte forma. Ao invés de calcular a distância entre a segunda e a terceira gota, eu irei calcular a distância entre a quarta e a quinta. Mas, por favor, cuidado com a contagem. Vários alunos fazem assim, ó, primeira gota, segunda gota, terceira gota, quarta gota e quinta gota. Mas essa linha de raciocínio, ela está completamente errada. A primeira gota não é essa de cima. A primeira gota é aquela que primeiro se desprendeu. Então, essa daqui é a gota número 1, essa é a número 2, número 3, número 4 e número 5. Vou então pensar da seguinte maneira. Ponto de partida, velocidade 0. Ponto de chegada, velocidade 10. Eu sei a velocidade final e a inicial desse primeiro trecho. Eu vou poder dizer então que a velocidade média vai ser igual velocidade final 10 mais velocidade inicial 0, tudo isso sobre 2. Implica dizer que a velocidade média corresponde a 5 metros por segundo. Então, nesse primeiro momento, eu tive o cuidado de não calcular o deslocamento fazendo uso da velocidade instantânea, mas sim fazendo uso da velocidade média. E se eu sei que nessa primeira etapa a velocidade média corresponde a 5 metros por segundo, eu posso dizer também que o deslocamento dessa primeira etapa é o próprio x. Eu vou ter então x igual a velocidade média corresponde a 5. E o intervalo de tempo daqui para cá corresponde a 1 segundo. Desse modo, eu descubro que o valor de x corresponde a 5 metros. Sendo assim, se isso daqui vale 5 metros, eu não preciso calcular os próximos deslocamentos. Eu sei que o segundo deslocamento vai ser o triplo de x. 3 vezes 5 corresponde a 15 metros. 5 vezes 5 corresponde a 25 metros. E se x vale 5, 7 vezes 5 corresponde a 35 metros. Vamos então agora, finalmente, responder a nossa questão. Perceba, a pergunta que ele te fez foi: calcule a distância entre a segunda e a terceira gota. Nós temos aqui a segunda gota, aqui nós temos a terceira gota. A gente conclui então que a distância entre a segunda e a terceira gota corresponde a 25 metros. Essa seria então a resposta da nossa questão. Pessoal, eu acho que eu peguei pesado nessa aula, coloquei o nível da aula muito lá em cima. Mas eu gostaria de informar que eu quero atender a você que tem foco, determinação, comprometimento e está de fato buscando um resultado positivo no vestibular. Caso você tenha gostado e tenha achado que essa aula te acrescentou, elevou o teu patamar, te colocou numa condição de desempenho melhor, te peço então a gentileza, senta o dedo, curta aqui a nossa aula, compartilhe entre os seus amigos. Esse é o resultado que eu espero para que eu possa me sentir motivado a produzir mais vídeos como esse, facilitando então a sua vida
e o teu ingresso na universidade, no curso que você deseja.